Pode sentar, meus queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, de cura e libertação. Não sem pressa de ir embora, porque está chovendo, tá? Então, quando acabar o culto, a chuva vai cessar. Amém? Para você ir para casa. Mas agora não tenha pressa. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 12. Irmãos, hoje é sexta-feira de cura, é sexta-feira de libertação. E uma coisa a gente precisa, meu irmão, viver, é a palavra de Deus. Se a gente viver a palavra de Deus, irmão, todos os dias na nossa vida, e levar uma vida com Deus de verdade, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter lenha e o fogo não vai se apagar. A gente vai ter lenha e o fogo não vai se apagar. Hoje você ouve muitas desculpas das pessoas que vêm à igreja. Desculpas como assim, pastor? Tudo para ela, para vir à igreja, tem uma desculpa. Mas eu estava agora há pouco lembrando de um versículo de Provérbios 26, 20, que diz assim, ó, sem lenha o fogo se apaga. Quer dizer o quê? Se não tem palavra, o fogo ele vai o quê? Se apagando. Já viu um fogo se apagando? Que um dia fogueira, ó, você já viu uma fogueira se apagar? Ela vai se apagando de pouquinho a pouquinho. É a mesma coisa, pessoas que usam carvão para fazer fogo, para cozinhar uma comida. O carvão vai se acabando, o fogo também, a tendência dele é se acabar. Assim é a vida de alguém, meu irmão, na vida espiritual. Cada vez mais, que ela vai diminuindo os dias, vindo para a igreja, o que acontece? O fogo se apaga. Mas aí a tua distância de você com Deus pode te trazer um grande prejuízo. A Bíblia deixa bem claro em Eclesiastes 12, 11, assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres. Da onde, irmão? Das congregações. A gente precisa pregar a palavra de Deus não para agradar ninguém. Se eu vim aqui, meu irmão, para agradar você, vai ter dias que eu vou desagradar você. Vai ter dias, meu irmão, que o próprio Deus vai falar para você e você vai sentir raiva até do pregador. Por quê? A palavra ela tem que ser pregada e bem fixada. E isso quem faz é quem? É o pastor. Porque diz, quem nos foram dadas pelo único pastor. Foi dada, pastor, a palavra? Sim. E se a palavra está escrita, a palavra tem que ser uma palavra de retidão. Porque a Bíblia deixa bem claro que a verdadeira ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E muitas das vezes essa ovelha, ela está começando, a andar devagar, a querer se desviar. E a palavra vem, desagrada a ela. Ah, mas eu não queria ouvir isso, eu não queria isso, eu não queria aquilo. Olha o versículo 12. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar afadados e da carne. Olha o 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Temer a quem? A Deus. Quando fala temer, é o que? Respeitar. Respeitar a quem, pastor? A Deus. E isso é um dever meu, é um dever seu, é um dever nosso. O que, pastor? Temer a palavra de Deus. Porque quando, meu querido, você só ouve, porque você é somente um ouvinte, você não for um praticante, você pode muito bem não ser o sal da terra. Por quê? Porque seja bom ou seja mal, ele continua sendo o quê? Deus. Sabe por quê? Versículo 14. Porque Deus
há de trazer a juízo toda a obra e até o que está encoberto, que seja bom ou que seja o quê? Mal. Imagina só, no dia do juízo, você parece lá, vamos imaginar aqui nós, num telão bem grande, a sua vida inteira, a vida boa e a vida o quê? Má. E lá naquele telão está aparecendo você na vida boa, indo para a igreja, vivendo com Cristo, ouvindo a palavra. Na vida má, pastor, sai da igreja, começa a fumar, a beber, a se prostituir. Por qual vida você vai ser julgado? A que você está vivendo. A que você está vivendo. Sabe por quê? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até o que está encoberto, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém desconfia, aquilo que ninguém percebe. Mas eu te digo, Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E no dia do juízo vai estar lá eu, você, aparecendo lá naquela tela. Seja boas, obras boas, seja as obras más. Sabe por quê? Mateus 27, 54. Mateus 27, 54. Você sabe muito bem que Jesus foi à cruz do Calvário. E aí, após a morte de Jesus, os soldados lembraram das obras boas de Jesus. Tem gente que vai ser lembrado, meu irmão, como homem de Deus, depois que morrer. Outros, eles querem esperar a recompensa do homem aqui na terra. Uma coisa eu digo para você, meu irmão, eu já esperei muitas das vezes por homem. Mas desde um dia que eu ouvi uma palavra em Provérbios, que a esperança demorada enfraquece o coração, aquilo para mim foi o que, pastor? Um ponto final, de não esperar mais nada por ninguém. Esperar de quem, pastor? De Deus. E aí que está, que Jesus, porque quando Jesus pediu água, o que os soldados fizeram? Molharam uma esponja e deram o que para Jesus? Vinagre. Quando Jesus estava na cruz, quem zombavam? Os soldados. Quem jogou a roupa de Jesus na sorte foi quem? Os soldados. Mas após a morte de Jesus, olha o que diz: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o filho de quem? Eles foram reconhecer Jesus como um homem de Deus quando? Após a morte. Reconheceram que Jesus era um homem de Deus após a morte. Pastor, eu oro, eu jejuo. Pastor, eu venho na oração da jornada feliz. Eu preciso, pastor, viver uma vida com Deus. Mas aí que tá, meu irmão, precisa de verdade ter um encontro com Deus. Porque no dia do juízo, meu irmão, ó, as suas obras, as encobertas, vão ser mostradas. E as obras boas também vão ser mostradas. E as obras más também vão ser mostradas. E aí que tá, que Deus não vai passar o pano por você. Não, vou passar o pano pelo Gabriel. Não. A Bíblia deixa bem claro, ele não faz acepção de pessoas. Por quê? Jeremias 1,12 diz isso aqui, ó. Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para quê, irmãos? Para cumprir. Ele vela sobre a sua palavra. Ele vela sobre todos. E a palavra de Deus há de se cumprir no dia do juízo também.
Pastor, imagina só, se você morrer no pecado, para onde você vai? Para onde você vai? Para o inferno. Ninguém engana Deus. Sabe por quê? Ele sabe de tudo. Pastor, ele sabe quando eu bebo? Quando eu fumo? Sim, quando te embriaga, quando você faz coisas que não deve, quando até você pensar naquilo que não deve pensar, ele sabe. Coloca bem rápido para mim, Júlia, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha quem não vai entrar nos céus. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e os abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os que mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A primeira morte qual é, pastor? Esse corpo, corpo físico. A segunda morte vai ser teu espírito. Aí eu te pergunto, se morrer desse jeito, com mágoa, tristeza, rancor, ódio, raiva, porque diz mais lá em 1 Coríntios 6,10, tá, irmão? Perdão. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem que mais? Efeminados, sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. Faz o quê? Herdarão o reino de quem? Pastor, eu me enquadro em um desses. O que eu tenho que fazer? Sair desse caminho. Sai fora, irmão. Por quê, pastor? Se você morrer dessa forma, você vai para o inferno. Não adianta eu dizer, não, irmão, Jesus vai te perdoar, você vai para o céu, tá? Continue assim. Não. A verdade é, você vai para o inferno. Lembra do início que eu falei para você? O fogo, ele vai se acabando porque está faltando o quê? Lenha. Você começa a achar as coisas que são naturais. Não, pastor, é meu filho, porque agora ele tem uma amizade, e essa amizade, pastor dele, essa amizade dela, é normal. Meu irmão, eu já vi, por trás de toda a normalidade é o quê? Um demônio. Mas está tirando ele do caminho do Senhor. Está tirando porque ele deixou de colocar lenha onde? No fogo. Não, pastor, sabe o que acontece? Porque ele é muito devasso. Não, pastor, sabe o que acontece? Ele é avarento. Não, pastor, sabe o que acontece? Ele tem um amigo que bebe. Se eu tenho um amigo que bebe, automaticamente ele vai me levar para a igreja ou ele vai me levar para o bar? Para a igreja ou para o bar? Porque as amizades. A minha mãe sempre dizia, quem se ajunta com porco, farelo faz o quê? Come. Então, meu querido, se você continuar desse jeito, você vai para onde? Para o inferno. Sabe por quê? Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Para cumprir a palavra de Deus. Eu quero que se cumpra muita prosperidade. Não só muita prosperidade, irmão, mas a vinda de Jesus. Ele te espera, meu querido, que você seja um homem, uma mulher que anda de acordo com a palavra dele. Por que ele disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito? Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque o Abraão fazia tudo de errado. Ele se deitou com Agar, era a vontade de Deus, era essa? Sim ou não?
Não, a vontade de Deus é continuar perseverando com Saraí até ter o quê? O Isaac. Mas ele deitou com Agar, ele deu ouvido a Saraí, porque o filho de Agar seria o filho deles também. Então o problema não era com Abraão, o problema era com Saraí. Ele foi dar ouvido, teve lá o Ismael, trouxe um grande problema para ele, e Deus teve que chamar ele, ó, anda na minha presença e se perfeito. Os céus e a terra passarão, pastor, passarão, mas a palavra de Deus não há de passar, irmão. Sabe por quê? Volta lá novamente, Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está o quê? Encoberto, quer seja bom, quer seja o quê? Mal. Tudo. Ah, pastor, mas ninguém sabe. Quem te disse? Ah, mas ninguém sabe. Eu já perdoei. Só de boca? Se tu acha que Deus não conhece o que está aqui dentro, ó, do seu coração? Tu acha que Deus não vê o que eu não posso ver? Lembra quando Deus queria escolheu Davi e o Samuel escolheu o Eliabe? E aí ele fala: ó, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está dentro da onde? Do coração. Ah, mas eu tenho uma magoinha que tamanho? Porque tem mágoa de vários tamanhos. Tem aquela que te dói, que faz você chorar. Tem aquela que quando você lembra dá vontade de matar. Essa é uma magoinha? É? Ah, eu tenho, pastor, uma tristezinha. Aquela tristezinha que dá vontade de isolar, te corta, tu te mutila. Sabe por quê, irmãos? Se Deus está falando contigo, não feche o seu coração. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 8, Hebreus 3:8, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação. Qual dia? No deserto. Deus está falando contigo. O meu coração não tem que estar fechado, eu tenho que abrir. É perdoando que eu sou o quê? Perdoado. Ah, mas pastor, como que eu vou ser perdoado? Deus quer o que, pastor? Ganhar eu? Sim. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele fez uma pergunta: pastor, por que Deus não salva todos e cura todos lá no Socorrão número 2? Eu falei: boa pergunta. A gente poderia entrar lá e todos ser o quê? Curados. Em nome de quem? De Jesus. Mas aí, pastor, e por que alguns morrem e outros não? Eu falei também uma ótima pergunta. Muitas das vezes a pessoa está ali para ela refletir naquilo que ela fez, para se arrepender. Tem pessoas, meu irmão, que você vai ver lá no céu que você nunca pensava que ela estaria ali, porque no último momento da vida dela, ela pediu o quê? Perdão. O coração dela fez o quê? Amoleceu, um rancor, com uma mágoa, com uma tristeza. Tem pessoas não, que estão dentro da igreja, que não vão estar. Você vai perguntar: mas por que o Joaquim não? Por que a Mariazinha não? Porque o coração da Maria e o coração do Joaquim está calcificado. O que é uma coisa calcificada? O que é uma coisa calcificada? A senhora que é consolidou. Tem gente que está com o coração, obrigado pela palavra, consolidado, duro. A palavra vem, fala com ela, mas ela faz o quê? Endurece o coração. Ah, mas pastor, o que eu tenho que fazer? Salmo 51, 3. Olha o que o salmista ele disse aqui: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado,
está sempre diante de quem? Agora eu te pergunto, olha para o pastor, você vai responder para você mesmo. Quem é melhor de se conhecer do que você mesmo? Por que o salmista ele disse assim? Porque eu conheço as minhas transgressões. Agora ele diz mais, e o meu pecado está sempre diante de mim, porque ele conhecia. O salmista Davi aqui, ó, ele falou isso. Ele sabia o que ele tinha feito. E se nós sabemos o que nós estamos fazendo naquilo que está prejudicando, o que eu tenho que fazer, pastor? Me ajuntar ou me afastar? Me ajuntar ou me afastar? Me afastar, porque eu conheço o que eu faço. E tem coisas que eu faço que eu não esqueço. Já teve coisa na sua vida que você não esqueceu? Alguém já teve algo? Antes de entrar na igreja, já teve? Sim ou não? Que você, de vez em quando, lembra? Tem coisa da sua adolescência, tem coisas, meu querido, que você fez, que você pensava que nunca ia fazer na vida. E acontece o que, pastor? Que você sabe que precisa perdoar e não perdoa. Evangelho de João 16:8. Pulei bastante. Evangelho de João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo da onde? Do pecado e da justiça e do juízo. Quem, pastor, vai vir? Jesus. A pessoa, meu irmão, que ela entende que ela é uma nova criatura, ela não pode carregar as coisas velhas. As coisas velhas, elas precisam ficar para onde? As coisas velhas não tem que ser orgulho para você. Imagina só, eu chegando aqui para você, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu bebia. Ah, irmão, eu bebo. Isso é uma coisa que vai me orgulhar? Não. Porque tem pessoas que bebem, meu irmão, para ser feliz. Outras bebem para passar vergonha. Não é verdade? Para passar vergonha. Outras é assim. E outras bebem para ser feliz, pastor, porque não tem alegria. Elas são uma pessoa o quê? Triste. Triste. Agora eu te pergunto, isso é um testemunho ou um testemunho? É um testemunho, porque é triste, muito triste. Jovens se envolvendo com facção, aí faz lá o sinal, aí diz que é o cara, e tal, e tudo. Quando você vai ver, meu querido, ó, não passa de um franguinho. Sabe por quê? Porque quando está junto lá com a patotinha, se acha o cara. Esses dias eu estava vendo uma situação. Um jovem que se envolveu com isso, ele andava se escondendo. Rapaz novo, eu conheci ele criança, irmão. Ó, porque não pode. Porque isso, porque aquilo. Meu irmão, coisa do diabo mesmo. Mas Jesus, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Quando, meu irmão, você conheceu o verdadeiro Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe de tudo. No Salmos 32:3, Salmos 32:3, ele diz assim, ó: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido. Qual dia? Em todo dia. Quer dizer o quê? Enquanto eu ficar o quê? Calado. Tem coisas que você precisa pedir perdão para Deus, tem outras que você tem que pedir perdão para alguém que você machucou, magoou. Pastor, mas como assim que eu vou pedir perdão? O que eu vou fazer da minha vida? Ele não vai me perdoar, ela não vai me perdoar. Aí você vai esperar o quê? Ficar calado, esperar o juízo? Porque, meu irmão, se não abrir o coração para Deus e ser fiel e justo para perdoar, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, você vai viver como? Porque sabe o que te afasta de Deus? Isaías 59:1. Olha o que se afasta de Deus, faz você ficar afastado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados
para não poder ouvir. Olha o 2. Preste atenção agora no 2. Mas as vossas iniquidades faz a divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você não consegue nem ouvir a voz de quem? De Deus. O que faz eu ficar dividido? O que faz eu ficar longe? Quando eu paro de colocar a lenha onde? No fogo. Quando eu começo a agir como uma pessoa ímpia. Lembra que eu falei na mensagem, foi quarta-feira, que tem muitos crentes que então vão fazer pior do que a pessoa lá no mundo? Foi quarta-feira que eu falei isso? Foi quarta-feira. Eu falei sobre isso. Tem muito crente que vai fazer pior do que a pessoa lá do mundo, porque deveria dar exemplo e não dá. Deveria mostrar que Deus está na vida dela e não mostra, e aí faz divisão. Ah, é por isso, pastor, que Deus não me ouve, porque há o quê? Pecado. E tem pecado que você precisa confessar para o homem, tem pecado que você precisa confessar para Deus. E aí no Salmo 66, 18, Salmo 66, 18, diz assim, ó: Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não... Ah, pastor, mas como que iniquidade é essa do coração? Tem coisas que é aqui, ó, o coração. Ah, mas aí, pastor, o que tem? Como é que é essa iniquidade do coração? Deixa eu explicar para você. Preste atenção aqui. Se eu estou passando numa rua, eu sou um homem casado, olho para uma mulher que é casada, desejo ela, não falo para ninguém isso, mas está onde? No coração, que é aqui, ó. Acaba acontecendo o quê? Eu cometo o quê? Um adultério, pecado. Ah, pastor, mas o senhor falou do adultério? Não, vou falar de outra. Eu passo numa rua e vejo o carro do meu irmão lá na porta. Ai, como eu queria um carro desse. Isso é o quê? Inveja. Isso é pecado, irmão. Não cobiçais nada de ninguém. Ah, mas ninguém ouviu. Então peça perdão para quem? Para Deus. Porque se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não vai me ouvir. Por isso, meu querido, é você e Deus. Quer entrar no céu? Quem quer, diga amém. Amém. Se você quer realmente, meu querido, não deixe chegar o juízo, não. Faça agora. Ah, mas eu pedi o perdão para o Davi, e o Davi não me perdoa. É problema do Davi com Deus. Eu já fiz minha parte. Eu já pedi perdão. Ah, mas pastor, você sabe o que é, né? E agora o Davi me magoou. O Davi, pastor, pisou em mim. O Davi, pastor, fez isso, fez aquilo. Agora o Davi está doente. Bem feito. Está doente. É a mão de Deus. Você sabia que isso você não deve fazer? Você sabe por quê? No livro de Provérbios 24:17, tem gente que se alegra com o que, pastor? Com a derrota do inimigo, porque o Davi é o inimigo dele. O Davi é o inimigo dela. Sabe o que diz aqui, ó? Quando caiu o teu inimigo, não te alegreis. Coloca para mim naquela tradução, na NTLH. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. Mais forte, hein? Tem gente que fica feliz. Bem feito, bem feito. Não. Deus, que tu tenha misericórdia, que alcance ele, que cure ele, que liberte ele. Mas tem gente que fica bem feito, viu como Deus ele é. Não, irmão, você está... Eu já vi pregadores fazendo isso em rede nacional, falando ao vivo. Viu, vai mexer com o homem de Deus, morreu. Oh, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz o que, irmãos?
Não fique contente quando o seu inimigo cair na onde? Coloca na NBV, só para mim dar uma olhada. Você é um homem justo? Não fique alegre quando o perverso for castigado por Deus, nem vibre quando ele tropeçar. Tem gente que faz o quê? Ele vibra. Coitado de você, irmão, que você fizer isso. Coitado, porque você está sendo pior do que o teu inimigo. Pior. Sabe por quê? Volta onde nós começamos. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Analise a sua vida, veja, coloque o ponto final na mágoa, na tristeza, no rancor, no passado que se faz presente. Faça obras boas, irmão. Ah, mas pastor, fizeram mal para minha filha. Obras boas. Ore pelos teus inimigos. Ah, mas pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Se fizeram mal para você, eu sei que não é fácil. Ah, mas pastor, eu tenho que perdoar. Perdoe, é perdoando que nós somos o quê? Perdoados. No nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.